Bom dia a todos, todas. Bom dia, presidente Tadeuzinho. Bom dia, deputada Celise. Bom dia, deputado professor Cleiton. Bom dia a todos os deputados que nos acompanham. Eu resolvi sentar aqui para ver se eu capto um pouco da eloquência da Bia, para que eu possa externar aqui. Eu queria muito, hoje, estar aqui discutindo propostas sérias para o enfrentamento da pandemia, e não proposta essa que pode agravá-la. Os colegas que me antecederam, inclusive colegas que, assim como a minha carreira, é a carreira típica de Estado, gestor fazendário, assim como o fiscal do meio ambiente também é carreira típica de Estado, eles já colocaram vários pontos que são consenso. Os pontos são consensos, Bia, desculpa ter ocupado sua cadeira, em todos os servidores. E o que, por exemplo, o colega Enéas, tudo que ele falou, eu até concordo. Só que ele se esquece de falar que o momento não é esse. Nós não podemos agora desviarmos a atenção de salvar vidas para dividir a cabeça do servidor entre a vida futura dele e a vida que está em suas mãos. Nós achamos que nós não fugimos ao debate. Nós queremos enfrentar esse debate. Só que não é agora. Esse formulário que a Assembleia mandou, tudo bem, um formulário bacaninha, chegou até a gente, mas é uma prova cabal de que a Assembleia não está preparada para votar. A Assembleia, o governo não deixou que a Assembleia se preparasse para votar esse projeto. Então, assim como a Assembleia não está preparada para votar, os servidores públicos não se prepararam para debater, porque os servidores públicos estavam com a cabeça e estão com a cabeça num lugar muito distante desse que o governo está. Além de, hoje pela manhã, e como eles já falaram para os parlamentares, eu vou dirigir boa parte da minha fala para os servidores e seus familiares. Hoje de manhã, antes de sair para a Assembleia Legislativa, eu me deparei com uma manchete do Tempo, onde dizia que 5.700 enfermeiros, médicos e agentes comunitários estão, em Minas Gerais, estão infectados, testaram positivo para o Covid-19. 14 morreram. 14. Esses 14 que tiveram as vidas ceifadas, eles tiveram porque eles estavam lá, na frente, para salvar a vida de quem está nos assistindo. E essa doação da vida, não há bem maior que se possa doar, está recebendo em troca o desprezo, está recebendo em troca a indiferença. Porque não são só os servidores que estão na linha de frente que têm a sua cabeça revirada. Os seus parentes, eu falo isso como pai de uma profissional da saúde, e que todos os dias que ela sai, a preocupação é imensa. Ela não pode abraçar o sobrinho que tanto ama, porque ela está lá, enfrentando a Covid. Essas coisas estão sendo deixadas de lado. Não há problema nenhum de nós deixarmos para enfrentar toda essa batalha depois da pandemia. O menosprezo pela vida é marca desse governo. Eu fiz até algumas anotações, mas não vou segui-las. Mas o governo, ele segue os ensinamentos de Joseph Goebbels, ou Goebbels, como queiram, que dizia que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Não. Uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma mentira maior ainda. E o governo está fazendo um culto à mentira. E boa parte do parlamento sabe disso. E está na hora de enfrentá-las. Essa preocupação com o caixa do Estado, com as finanças do Estado, eu não vejo essa preocupação quando eu não vejo tramitar na casa, eu não vejo o governo tomar a iniciativa de elevar a alíquota do ITCD, por exemplo, que é para tributar só ricos, e quem está em casa pode achar que eu estou pedindo aumento de imposto, mas você que está me vendo provavelmente não vai recolher esse tributo, que uma resolução do Senado permite que seja de 8%, e nós, em Minas Gerais, cobramos 5%. Isso dá nós deixamos de arrecadar 600 milhões ao ano. Eles estão falando em economia de 2 bilhões.
Já que não aceita tributar o IPVA dos veículos off-roads das grandes mineradoras, algumas criminosas, inclusive, onde cada caminhão pode valer 17 milhões de reais, e que poderia gerar mais 400 milhões para estados e municípios. Já que não aceitam falar dos benefícios fiscais concedidos a locadoras bilionárias, sempre bilhões, que se estendeu até para redes de supermercado, que, usando da oportunidade, abriram uma locadora para que, ao invés de pagar 4%, como todos no Estado pagam, passam a pagar 1%. E ainda compram o seu veículo sem a tributação de IPI e de ICMS. Já que eles não aceitam falar do que o secretário de Fazenda de Minas Gerais, do CONFAS, fez agora, dia 22 de abril, onde ele porque o CONFAS tem que ser unânime, onde ele assinou a extensão de um regime especial para agrotóxico, que mata, causa câncer, e o Estado de Minas, a União vai perder 6,5 bilhões e o Estado de Minas vai perder 1 bilhão por ano. Só aí já passou do que eles queriam economizar. Já que não aceitam isso, nós temos que deixar uma coisa clara. E aí os servidores e nossos familiares têm que ter a consciência disso. Essa reforma é para cobrir a irresponsabilidade deste e de governos passados. Essa reforma, a opção que está sendo posta é para taxar o trabalhador em detrimento de taxar os ricos. Nós não podemos fugir desse debate. Nós temos que mostrar, e você, servidor como eu, os parentes, as 3 milhões de pessoas que estão diretamente envolvidas nisso, têm que mostrar para a sociedade o que está acontecendo, o que eles estão querendo fazer. Como eu disse lá no início, nós não queremos fugir do debate, não vamos fugir do debate. Nós queremos um debate transparente, claro, de forma onde possa haver o contraditório, o que não está havendo aqui. E a população, e o engraçado é que eles dizem que isso, ao tirar dessas pessoas que recebem R$ 1.300 para colocar a sua vida em risco, é que vai chegar na população. Vai chegar como, cara pálida? Como, se não através dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, dos profissionais da segurança pública? As pessoas da base da pirâmide não têm outro tipo de relacionamento com o Estado, a não ser pelos profissionais, pelos servidores públicos. Vários profissionais, nos 2 crimes das mineradoras que eu citei, quem foi lá resolver o problema, tentar amenizar as dores, foram os servidores públicos. O bombeiro, o policial, o médico, o enfermeiro, o SUS. Aqui nessa casa, aqui na entrada da casa, se essa proposta seguir, em 2014 inaugurou-se uma estátua do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes foi assassinado pelo Estado porque ele era contra o 1/5, ou seja, a tributação de 20% da sua renda. Com a alíquota extraordinária, e eu tenho aqui os contra-cheques que iria mostrar, mas desisti, do Estado de São Paulo, houve uma tributação de 11% da Previdência, 16% de alíquota extraordinária e de 27,5% de imposto de renda. Mais da metade do salário do servidor público de São Paulo foi para tributos e impostos. Se isso permanecer, nós vamos ter que trocar essa estátua e o nome de Joaquim. Nós vamos trocar pela do Silvério. Com relação ao PLC e à PEC, se fosse um trabalho de monografia ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que seria de um aluno cabulador de aulas, ele seria reprovado. Seria reprovado porque é um montão de copia e cola, mas as piores partes de todos os estados. Não houve inovação alguma. A inovação foi copiar e colar. Cola, isso mesmo. Colar na prova. E foi isso que fizeram aqui em Minas Gerais. A presença dos 2 secretários aqui na segunda-feira deixou evidenciado que eles não leram nem a Emenda Constitucional 103 e nem o PLC e nem a PEC. Eles não souberam responder absolutamente nada. Eles continuavam fugindo, das perguntas e falando sempre a mesma coisa, típico de quem não estudou. Com relação à Bahia, que nós trouxemos aqui, trouxemos a Bahia e o Rio Grande do Sul, né? Só esqueceram de falar que a discussão na Bahia levou 8 meses.
e que os outros, e aqui nós queremos fazer em 5 semanas, os outros estados, todos que fizeram, que foram e por várias vezes foram citados, ixi, já estão me cortando, nós não colocamos lá que, por exemplo, eu vou citar alguns aqui só para ter, que o Amazonas, por exemplo, deu 5% de reajuste antes de implementar em 2020, mas já havia dado 2,68 em 18, 4,08 em 17, 9,27 em 2016, que a Bahia deu 20,99% de reajuste antes de implementar, que os professores de Goiás tiveram 2%, que o Espírito Santo, todo servidor teve 8%, esse ano. Então, todos os outros estados, antes de implementar isso, deram reajuste, não, a recomposição salarial, a recomposição inflacionária, que nós não temos há mais de uma década. Os colegas que me antecederam, eles falaram sobre tudo isso que está acontecendo, e a Papá disse sobre uma entrevista do governador, e essa entrevista do governador, o governador está mal assessorado, porque ele não consegue saber, por exemplo, porque eu não acredito que seja tão cruel a ponto de fazer isso, que ele tem dinheiro em caixa para pagar o servidor público na integralidade no dia 1º de cada mês. Hoje, tem dinheiro em caixa para pagar, ele não consegue saber isso no Tesouro. Agora, um governo que não consegue saber o saldo de caixa, como é que ele vai apresentar um déficit setorial que seja confiável? Ele não consegue saber o que tem no caixa, nos 3 bancos. E isso não pode ser crueldade, deve ser ignorância dos valores que estão lá. Ao informar, ao defender tudo isso que está acontecendo, nessa mesma entrevista, ele disse que cortou 55 mil cargos, os cargos não existiam, os cargos estavam vagos, 95% deles. O tratamento diferenciado, que o servidor, que ele diz nessa mesma entrevista, o tratamento diferenciado está sendo produzido por ele, que está nos diferenciando de todo o resto do país, nos penalizando de uma forma cruel. Então, até a nota fiscal avulsa que ele disse que implementou, não foi feita no governo dele, foi feita em governos passados, só foi implementada agora. Nenhuma dos 3 pontos que passaram a ele, eu sei que isso não partiu dele, isso foi passado a ele, né, eu tenho certeza disso, não condiz com a verdade. A arrecadação esse ano, se não fosse pelos aloprados ligados ao governador, nós teríamos, de 1º de janeiro a 30 de junho, nós teríamos superado a mesma arrecadação no ano passado. Os aloprados fizeram com que nós perdêssemos 90 dias do Fundo de Erradicação da Miséria, mais de 260 milhões. Sem tirar isso, houve quase que um empate. E olha que eu tentei alertar o meu secretário por várias vezes, mas ele não quis me receber porque tinha assuntos mais importantes a tratar. Ocultar, quando se fala em déficit e esquece tudo aquilo que uma geração inteira, como o servidor sempre diminui, nós tínhamos 400 mil servidores, eles querem nos dizer que esses 400 mil servidores não conseguiriam, que contribuíram por 30 anos, não financiaram os 300 mil restantes, e esses 300 mil não estão conseguindo financiar os 270 mil agora. Mas falta honestidade intelectual ao dizer que 38%, quase 40%, de todo o déficit, como eles gostam de chamar, da Previdência, é dos colegas militares, que não estão nessa reforma. Por que não contar isso? Tem algum problema, tem algum impedimento? Então, se nós trouxermos de 18 bilhões, que está lá na página 70 do diagnóstico de Minas Gerais no Tesouro Nacional, esses 11 bilhões restantes, eles contribuirão esse ano com 1 bilhão e 700 milhões, e a patronal 3.400, ou seja, os 18, 20 que eles falam já caíram para menos de 5. Se torturar um pouquinho mais esses números, eles confessam toda a verdade. O negócio é que pega dinheiro da Previdência e coloca em asfalto. O FUNPENG, e eu vou encerrar, caminhando para encerrar, que foi extinto lá atrás com 3 bilhões e 300 milhões, que era dinheiro. É a mesma coisa de quem está me assistindo e é da iniciativa privada, de você contribuir por 30 anos para o seu FGTS, e na hora que você for sacar o FGTS, você descobre que o seu patrão levou tudo. Foi isso que aconteceu com o FUNPENG. Se nós tivéssemos atualizado esses valores e a arrecadação continuasse, nós teríamos 10 bilhões e 500 milhões de reais. Nós temos 0.
O servidor TI0 foi levado na mão grande. Seria muito mais interessante nós refundarmos o FUNPENG, e já que o Estado está cheio de problemas, o governo está cheio de problemas com as empresas, querendo privatizar as empresas, colocar nesse fundo as ações da CODEMIG, da CEMIG e da Copasa. Nós, servidores, vamos aceitar, desde que a gestão seja feita por nós, não pelo Estado, para acontecer tudo o que aconteceu nas outras gestões, e com eleições diretas. E sim, o parlamentar que votar, mesmo que alguns digam contra, que votar pelo prosseguimento disso e votar nessa proposta, ele vai estar votando contra o servidor. Enquanto alguns estão preocupados em salvar vidas, alguns se preocupam em destruir as vidas dos que salvam. Gente, o meu tempo encerrou. Eu queria agradecer a todos mais uma vez pela paciência. Obrigado.